Num vídeo recente com mais de 7 milhões de visualizações chamado Principles for Dealing with the Changing World Order, o investidor Ray Dalio mostra a sua visão sobre uma possível mudança na ordem que rege o mundo e como isso acontece ciclicamente. Porém, ele está errado em uma coisa, e é isso que eu vou falar nesse vídeo. Então fica comigo, eu preciso pensar só como começar. Conscript reporting. Olá, bem-vindo! Meu nome é Felipe Curvelo. Se você não conhece o Ray Dalio, ele é um dos maiores investidores do mundo, dono dos maiores fundos de hedge que a gente tem hoje em dia, o Bridgewater, com mais de 150 bilhões de ativos sobre a sua gestão, que inclusive falou recentemente que pretende investir em criptomoedas, uma ótima notícia. Mas esse vídeo é baseado em outro vídeo do canal do Ray Dalio, onde lá ele fala sobre uma mudança na ordem mundial que acontece em ciclos. Esse vídeo dele tem aí uns 40 minutos, então eu não vou poder falar ponto a ponto do que ele diz lá, mas eu vou fazer um apanhado de tudo que tem com os melhores pontos. Começando pelo fato de que estudar o passado é entender sobre o futuro, porque por mais que o futuro seja incerto, com certeza, mas você consegue traçar possíveis cenários de acordo com o que já aconteceu na história. E eu já falei disso aqui algumas vezes no canal, e o legal é que isso te ajuda não só a entender o mundo como ele funciona, como também transformar isso numa vantagem competitiva para você. E ele continua fazendo um retrospecto da história de algumas hegemonias e como elas conseguiram manter o poder durante o tempo através das suas moedas. E como a quebra do padrão ouro transformou os Estados Unidos na potência que eles são hoje. Mas essa quebra do padrão ouro não é nenhuma novidade, isso já aconteceu antes na história, inclusive com o Império Inglês que antecedeu os Estados Unidos, com o Império Holandês que antecedeu o Império Inglês e por aí vai. Desde o princípio da história humana, quando os governos gastam mais do que arrecadam, eles precisam imprimir dinheiro para continuar gastando. E toda vez que a conta não fecha, então o governo tem que imprimir mais. O problema é que a conta não fecha nunca. E isso acaba virando um vício, já que é muito fácil imprimir dinheiro. Tudo bem, antigamente talvez fosse um pouco mais complicado, mas hoje basta você digitar uns dígitos numa planilha, apertar Enter e pronto, seu dinheiro está ali disponível. Então é muito mais fácil fazer desse jeito do que ter que produzir para só depois consumir. Quando você imprime desse jeito, faz com que você tenha mais dinheiro na economia. Com mais dinheiro na economia, ele vale menos. E se ele vale menos, então o preço das coisas começa a subir. Ora, se não é o que a gente está vendo acontecer nesse exato momento. Olha esse gráfico aqui. Ele é o tanto de dinheiro que o governo imprimiu. Se você perceber, de 2020 para cá, o montante de dinheiro impresso tem aumentado astronomicamente. E não é coincidência que a gente esteja vendo uma inflação de 10% na sequência que isso aconteceu. É a história se repetindo novamente. E esse não é um fator exclusivo do Brasil. Se você olhar para os Estados Unidos, eles fizeram ainda pior, imprimindo 80% de todos os dólares existentes nos últimos 22 meses. E se a gente olhar a inflação por lá, adivinha? Quase 8%. E a justificativa para tanta impressão de dinheiro foi a pandemia de 2020, que deu carta branca para o governo distribuir auxílios gordos não só para a população, mas também para empresários. E no vídeo do Ray Dalio ele explica por que entender tudo isso é uma parte fundamental para você entender o que está por vir. E segundo ele, o momento agora é de decadência da economia dos Estados Unidos para a ascensão de uma nova ordem mundial, a ordem chinesa. Só que é aí que eu acredito que ele esteja errado. A China é a segunda maior economia do mundo, com 14 trilhões de PIB. O mandarim, sua língua oficial, ele é a segunda língua mais falada. Seu poderio militar é o terceiro maior, com mais de 2 milhões de soldados. Olhando todos esses números, parece que não há nada que consiga confrontar a ascendência chinesa ao topo da cadeia, mas um olhar mais profundo e mais analítico sobre tudo isso que está acontecendo pode te dizer o contrário. Um dos fatores que levou a China para estar nesse patamar foi a sua população.
Ela tem a maior população do mundo, 20% de toda a população mundial é a China, com mais de 1,4 bilhões de habitantes, mas desde os anos 70 o crescimento populacional da China vem caindo drasticamente, e um dos fatores que leva você a ser um país próspero é a sua competitividade frente a outros países. Com uma população mais velha predominando, então os seus custos aumentam, já que à medida que você vai ficando mais velho, você vai ganhando mais, seu salário vai aumentando, e também tem os custos de manter os idosos, porque depois de um tempo você para de trabalhar e daí o governo tem que sustentar você. Isso eu tô falando de uma maneira geral, não que você fique velho e o governo sustente você, mas enfim, muita gente é isso que acontece. Tudo isso deixa a economia chinesa menos competitiva, já que um dos diferenciais deles era a mão de obra barata. Mas não só isso, um dos pilares de uma nova ordem mundial é a cultura. Veja só a cultura norte-americana. Nós somos inundados com filmes, músicas, artistas dos mais diferentes setores. Agora fala pra mim, quando foi a última vez que você consumiu algum artista chinês? Se você consumiu, parabéns, mas saiba que isso não é muito comum, nem aqui, nem no mundo inteiro. E sem o fator cultural, fica muito mais difícil você quebrar a barreira de que algo é bom, de que um determinado regime talvez possa ser benéfico para você e para sua família. E um dos motivos por que isso não acontece não é porque você não tem uma cultura forte na China, mas sim porque eles não são livres o suficiente para disseminar toda essa cultura de uma forma que outras pessoas sintam vontade de consumir. Pega a série Round 6, um monte de coreano, um monte de brincadeira que não tem nada a ver com a cultura aqui do Brasil, muitos nem jogaram o que tinha lá, mas conseguiram quebrar essa barreira envelopando de uma maneira que outras pessoas sintam vontade de consumir. E o resultado foi que outras séries sul-coreanas ganharam muito espaço nesses últimos meses, fazendo com que a cultura coreana se dissemine por muito mais camadas. Isso é liberdade. E o segredo para uma nova ordem mundial é justamente que as pessoas sejam livres para produzir, pelo menos inicialmente, mas esse não é o caso da China. O que me deixa até um questionamento se todos esses números que eles apresentam são de fato reais e não forjados, já que ninguém vai se opor com o que você falar ali. Mas isso é assunto para outro vídeo. Seguindo o raciocínio, então, se não é a China a nova ordem mundial, então quem seria? Além da cultura, um dos pilares para você manter a hegemonia mundial é uma moeda forte, coisa que a China ainda não tem, já que o dólar ainda possui muitas das reservas mundiais, com cerca de 60% das reservas mundiais, e isso não deve cair tão cedo, ou seja, o dólar vai continuar sendo uma moeda forte, pelo menos nas próximas décadas. Porém, a mesma coisa que deu força para a moeda norte-americana também vai ser a causa da sua ruína. A impressão de dinheiro que fez ela ser hegemônica também faz com que ela perca o poder de compra no tempo. Só que diferente de antes, pela primeira vez na história as pessoas têm uma opção para quebrar esse ciclo que já vem por séculos. Imagina que se as pessoas, ao invés de transacionarem as coisas por dólar ou euro, ou seja lá a moeda estatal que você queira escolher, elas fizessem isso através de moedas privadas. Uma moeda livre de coerção estatal e, mais que isso, imune a ela. Pois o Bitcoin vem ganhando adoção com o passar dos anos e estima-se que até 2025 serão 1 bilhão de usuários. E para você ter uma ideia de onde a gente está nessa curva de adoção, eu vou colocar um gráfico aí na tela. A gente está bem aqui. Veja, ainda é muito cedo. Mas ainda assim, é nítido o quanto o Bitcoin é útil e o quanto ele já ajudou as pessoas mesmo com tão pouco tempo de vida, mostrando para elas que, na verdade, a única propriedade privada que a gente consegue ter nesses dias de hoje é o Bitcoin. E em um mundo onde a tirania estatal vem crescendo, as pessoas tendem a buscar refúgio naquele lugar onde você tem a sua liberdade minimamente garantida. Mas então, e se a gente estiver vendo agora uma nova ordem mundial que não vai ser guiada por nenhum país liderado por um bando de burocratas engravatados que não tem uma preocupação legítima sobre uma população, e sim eu e você. O mundo inteiro de uma maneira paradoxalmente individual,
fazendo a diferença de uma maneira mais descentralizada. Alguns anos atrás eu achava isso impossível, mas hoje, com o avanço da tecnologia, eu não só acho isso possível, como acho o cenário mais provável que aconteça. Que o Bitcoin, junto com outras criptomoedas, ditem o padrão de consumo, de transação e de interrelacionamento das pessoas. Tudo isso de maneira livre e harmoniosa, sem nenhuma necessidade de violência e, mais que isso, com consentimento de todos aqueles que querem participar. E quem não quiser, seja livre para escolher o sistema que mais lhe agrada. Ninguém vai te forçar a nada. Na minha visão, essa é a nova ordem mundial. Então por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscreve aqui caso ainda não seja inscrito, porque assim você me ajuda a crescer e a mensagem a chegar a outras pessoas. O vídeo do Rei Dalio eu vou deixar aqui na descrição se você quiser conferir. É um vídeo fenomenal, é de abrir a cabeça para vários aspectos que ficavam meio obscuros em alguns momentos. Recomendo. Então muito obrigado se você assistiu até aqui e até a próxima. Tchau, tchau!